Aleluia. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Fique aí um pouquinho, vem com nós para que possamos aprender da palavra de Deus um pouco hoje. Deus ele me impulsionou a fazer esta live. O Senhor Jesus ele tem falado ao meu coração. Desde já eu quero agradecer a este Deus maravilhoso. Um Deus a qual tem feito grandes coisas na minha vida. Sou muito grato a ele. Desde já também quero agradecer ao Diácono Felipe por me presentear com a Bíblia. Muito obrigado, Diácono Felipe, por me presentear com a palavra de Deus. Isso é presente de verdade. Uma Bíblia. Oh, glória. Irmãos, vamos para o que interessa. E o que interessa é a palavra de Deus. Deus ele colocou uma palavra ao meu coração. Hoje eu quero falar acerca da promessa, da palavra de Deus. No livro de Isaías, capítulo de número 55, no seu versículo de número 11, a Bíblia ela vai nos afirmar dizendo assim: assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui no livro de... Agora, vamos estar fazendo uma leitura lá no livro de Gênesis. Entendemos que no livro de Isaías, no capítulo de número 55, no seu versículo de número 11, está falando que a palavra de Deus não volta para ele vazia, antes faz aquilo a qual ele a designou. Hoje eu quero falar de promessas. Hoje eu quero falar de um Deus que promete à humanidade, ao ser humano, à criatura, a mim e a vós. E um Deus a qual aquilo que ele diz, ele cumpre. Eu quero falar do povo de Israel, mas também quero falar de mim, de você. Quero falar de promessas futuras. Eu quero que você venha prestar atenção no que Deus ele tem para nos falar. Antes de tudo, irmão, eu peço que você venha convidar um amigo ou uma amiga, irmão, que precisa ouvir a palavra de Deus. Convide alguém a participar desta live. Não para mim ganhar dinheiro, longe dessas coisas, longe de mim. O meu intuito aqui é pregoar o evangelho. Usar minha rede social, redes sociais, não sou muito bom com português, desculpa se porventura que eu errar em alguma fala, alguma leitura que eu estiver lendo eu errar aqui, uma palavra que seja um pouco difícil para mim aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza, estou sendo guiado pelo próprio Espírito aqui, irmão. É o Espírito Santo que me impulsiona a falar do Evangelho. É o Espírito Santo que me impulsiona a falar do Evangelho. Amém? Então, eu quero iniciar aqui. Fiz a leitura do livro de Isaías, capítulo de número 55, do versículo de número 11, a qual vai nos dizer que a palavra de Deus não voltará para ele vazia, antes fará aquilo a qual designei. Como eu estava dizendo aqui, irmão, eu vou falar de promessas que está na Bíblia, promessas a qual Deus fez ao homem, e esta promessa que se cumpriu ao homem. Agora eu quero aqui voltar lá no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 15, no seu versículo de número 12 em diante, a qual vai nos dizer
Irmãos, a internet está um pouco lenta aqui. Eu vou só abrir a porta ali para que venha a internet ficar melhor. Um minutinho. Amém. Glória a Deus. Eu creio que essa internet vai vir em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como eu estava dizendo, no livro de Gênesis, capítulo de número 15, no seu verso de número 12 e adiante, eu vou estar fazendo a leitura. Que vai estar escrito assim. Se você não estiver me escutando, você deixa aí um comentário. Eu não estou escutando direito. Melhora aí. Porque eu vou orar para ver se Deus melhora. Porque o celular aqui não é tão aquelas coisas. Mas vamos lá para a palavra. Preste atenção. Gênesis capítulo 15, versículo de número 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheira, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Aleluia. Como eu estava dizendo, hoje a palavra é de promessa. Aprendemos na Bíblia Sagrada que Deus vai chamar Abraão para andar com ele, para sair do meio da sua parentela. E isso Abraão vai fazer, vai sair do meio da sua parentela. O que vai acontecer? Deus ele vai prometer para Abraão que da descendência de Abraão, Deus faria uma grande nação. E a palavra do Senhor, aonde eu fiz a leitura no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 15, no seu versículo de número 12, até o seu versículo de número 14, vai dizer que Deus vai prometer também para Abraão que a descendência futura dele vai passar por um momento de dificuldade. Vai ser reduzida à escravidão. Tem uma promessa que vai se cumprir no livro de Êxodo. Eu serei bem rápido aqui, irmão. Presta bem atenção. Vem comigo. Não sai dessa live. O que está acontecendo? Aí nós fazemos menção que o povo, aleluia, ela vai ser reduzida à escravidão. E o povo de Deus agora vai chegar um tempo a qual vai ser escravo no Egito. Aprendemos que Deus promete, Deus ele cumpre. Deus prometeu a Abraão que chegaria este tempo. E se nos depararmos e entendermos, José ele é vendido pelos seus irmãos. José vai passar grandes coisas no Egito, vai passar a governar no Egito, vai descer a sepultura no Egito. José vai descer a sepultura no Egito, vai passar um tempo depois da morte de José. O que vai acontecer? Vão esquecer de todas as bondades que José fez para o Egito. E agora o povo vai começar a ser escravo dentro do Egito. Aleluia, Pai do Senhor, minha irmã Silvânia, glória a Deus. Vai virar escravo no Egito. Então, irmãos, o que isso tem a ver? Deus prometeu a Abraão lá atrás. Passou tempo e veio se cumprir depois da morte de José, lá na frente. O faraó que veio após se esquece
de todos os bons feitos que José tinha feito, enquanto ele era governador no Egito. Então o povo vira escravo. Desde já eu já quero deliberar uma palavra poderosa para a minha e para a tua vida. Aprendemos que tem promessas que Deus vai fazer para a minha vida e para a tua vida, como Deus fez promessa para Abraão. Mas, muitas das vezes, esta promessa vai demorar para se cumprir. Podemos perceber que a promessa ela veio se cumprir pós-morte de Abraão. Possa ser, irmãos, que um dia alguém usado por Deus profetizou na vida dos teus avós ou na vida dos teus pais e profetizou dizendo: olha, o teu neto será da casa de Deus, o teu neto passará a me servir. O que isso tem a ver? Tem a ver que o seu avô possa ser que não viu você servindo a Deus, mas a promessa aconteceu. Eu já quero deliberar nesta noite que a promessa qual Deus fez para a tua vida, ela há de se cumprir. Aleluia. Deus, ele está afirmando: a minha palavra não volta vazia. Deus, ele está trazendo menção na minha boca para que você venha lembrar. Lembre aí, qual foi a promessa a qual Deus te fez? É um filho, aleluia, que ele disse que tiraria das drogas? É uma mãe? É um pai que você veria na presença dele? Na presença de Deus? Ei, o Senhor, ele prega hoje na minha boca dizendo: as minhas palavras não voltam vazia. Ele me trouxe aqui nesta noite, nesta live, para te dizer: a promessa vai de acontecer. Irmãos, pensa comigo, está passando 400 anos. O povo está escravo dentro do Egito, debaixo de um forte jugo, debaixo de uma grande opressão. Pensa comigo, irmão. Olha só o cenário daquele povo. Eu creio olhando o cenário, olhando aquele soldado com chicote na mão, trabalhando muitas das vezes para um pão, e mesmo assim sendo chicoteado de um baixo sol pesado, fazendo tijolos, dando crescimento ao Egito, irmão. Imagina o cenário daquele povo. Mas havia uma promessa feita lá no passado, que Deus desceria com justiça. A descendência de Abraão teria que passar por isso, mas ai daquele povo que fizesse isso com a descendência dele. Deus ia descer com justiça contra o povo que fizesse o povo dele e a descendência de Abraão como escravo, e um jugo pesado, irmão. Deus, ele promete a Abraão que iria libertar, ia descer, irmão. Agora eu quero fazer menção de uma leitura que está no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 3, no seu versículo de número 7, irmão. A qual agora Deus, ele vai começar a cumprir. Aleluia. Deus, ele vai começar a cumprir, irmão, a promessa a qual ele tem feito para Abraão. Abraão já tinha descido sepultura. Abraão, ele não está vendo a promessa sendo realizada na vida dele, mas a promessa vai ser realizada. O que o Senhor está dizendo hoje? Possa ser que o meu filho, aleluia, é promessa dele. Possa ser que eu deixe a sepultura, não veja ele pregoando, cantando, adorando e servindo a Deus, mas eu
tenho que morrer com a convicção que foi Deus que prometeu e Deus ele vai cumprir na vida do meu filho. Deus ele quer trazer para que eu e você venha realçar a nossa fé nesta noite. Realçar a nossa fé. Aquilo que Deus ele promete, ele cumpre. Hoje Deus ele me traz aqui para te dizer que ele não é como o homem. Aleluia. Possa ser que muitas pessoas já me fizeram promessa que vai me ajudar. Amigos, familiares, que vai me ajudar, mas nem tem condições de me ajudar, muitas das vezes. Possa ser que um amigo para você fez uma promessa hoje, que amanhã estaria indo na sua casa, te ajudaria, mas o homem é falho. Acontece alguma circunstância na vida dele que ele não vai chegar até você. Ou mesmo, irmão, como os próprios governantes fazem tantas promessas que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas não cumpre com a palavra dele de homem. Deus, ele me trouxe aqui para te dizer hoje, pode até uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas eu, o Senhor, não se esqueço daquilo qual eu prometo a você. O Senhor me trouxe aqui para te trazer menção nesta noite, irmão, dizendo: o que eu te prometi vai se cumprir na sua vida. Consegue compreender? Agora eu quero fazer menção aqui, irmãos, do livro. Eu vou trazer aqui também algo muito poderoso que Deus está ministrando. Eu vou fazer a leitura do livro do Êxodo, do capítulo 3, do seu versículo 1 adiante. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Mídian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Herebe. Apareceu o anjo do Senhor, uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. E Moisés disse: agora me virarei e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus. Bradou quem? Bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E diz: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: olha só o que o Senhor, aleluia, te diz hoje: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Agora olha bem, presta bem atenção nesses dois versículos, que é onde vai fazer menção da leitura do livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 12 adiante até o versículo 14. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, e do Amoreu, e do Berizeu, e do Aveu, e de Jebuseu. Irmãos, preste bem atenção aqui. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. O que o Senhor ele quer ministrar? E o que tem a ver esta palavra comigo e com você hoje? Muitas das vezes, irmãos, nós sofremos acusações
Passamos por momentos de dificuldade na nossa trajetória de vida, mas Deus ele brada dizendo: eu tenho visto a tua aflição. O que o Senhor ele está querendo dizer para mim e para você? Não vai morrer na aflição, não vai morrer debaixo deste jugo. Vou eu, olha o que ele fala. O meu povo que está no Egito, eu tenho ouvido. Diz o Senhor: eu tenho ouvido o teu clamor. Deus está dizendo para você, ele está te ouvindo, ele está vendo o teu sofrimento, mas um Deus valoroso como ele é, não vai ficar só por isso. Aí no versículo de número 8 vai nos dizer assim: portanto, desci para livrá-lo. É o Senhor falando hoje na minha boca: vou eu descer para livrá-lo desse teu sofrimento. Vou eu descer para livrá-lo, o teu filho, do sofrimento. Vou eu para te livrar, aleluia, das garras de Satanás. Vou eu te tirar desse vício maldito. Diz o Senhor: vou eu descer. Do jeito que tá, não vai ficar, diz o Senhor. O Senhor está clamando aqui, falando na minha boca: não vai ficar, não vai morrer no sofrimento. Não vai morrer com esta promessa. Tem uma promessa deliberada para mim e para você, irmão. Eu não sei o que Deus ele te prometeu. Eu sei o que ele prometeu para mim. Mas Deus está te dizendo, é uma porta de emprego que ele te prometeu. Ele vai abrir esta porta de emprego, irmão. Por quê? Porque abrindo Deus a porta, quem pode fechar? É o quê? É uma empresa que você tanto almeja, que Deus te prometeu. Não sei se foi no teu trabalho, não sei, aleluia, se foi dentro da igreja, não sei se foi um profeta passando no meio da rua que te prometeu. Ele há de cumprir esta promessa. Aleluia. Todas as promessas de Deus na Bíblia é cumprida, irmão. Presta bem atenção. Isaías 55, eu volto a dizer aqui. Isaías de número 55, no seu verso de número 1. Antes fará aquilo a qual eu designei a minha palavra, para depois ela voltar. Preste bem atenção, irmão. Então aqui nós nos deparamos. Quem tem um pouco de conhecimento da Bíblia, aleluia, sabe muito bem que Moisés ele é usado por Deus, irmão. Olha só no versículo de número 11. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Ó, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. E agora, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para tirares o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Fala para mim. Quando Deus ele fala para mim, como hoje mesmo, por esta semana, na verdade, dizendo: meu filho, vai e faz uma live. Mas quem sou eu, meu senhor, para fazer uma live, para pregar a tua palavra? As pessoas não vão dar crédito. Você acha que Faraó vai deliberar o povo quando eu for lá? Irmãos, entenda algo. Moisés fala: mas quem sou eu para ir lá? Deus manda te dizer: é através de você que ele vai expelir demônio. É através de você que ele vai curar pessoas. Você pode dizer: mas eu vou curar alguém? Como assim? Eu vou orar, o câncer vai sair, vai cair por terra. Deus está mandando dizer aqui nesta live. É através de você, assim como foi através de Moisés. Moisés, quem era Moisés? Moisés tinha acabado de matar um homem ali atrás, irmão. Por pouco tempo antes, lá dentro do Egito, ele matou um homem. Você consegue me compreender? Então, irmãos, Deus ele vai te usar também, assim como usou Moisés para libertar o povo. Deus também quer me usar, e eu creio que ele já está usando através desta live, irmão, para libertar a vida de alguém. Eu creio que pessoas, irmão,
através desta palavra que está sendo anunciada. A palavra não é minha, a palavra é de Deus, irmão. Ele vai dizer a Moisés, então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Disse certamente, eu serei contigo. Deus está me anunciando, eu serei contigo. Ele será contigo, irmão. Ele será contigo, minha irmã. Não temas. Não temas o inimigo. Assim como Deus disse também a Jeremias. Jeremias olha para Deus, mas eu não sei falar. Ei, eu colocarei aí as minhas palavras e você tem que anunciar. Moisés tinha que ir. Jeremias tinha que abrir a boca, irmão. Eu tenho que fazer essa live aqui. Aleluia, irmão. E quem vai cumprir a promessa é ele. Porque temereis eu em fazer uma live? Se o Senhor está dizendo, vai, meu filho, e faz a live. Vai, minha filha, e ora pelo enfermo. Vai, minha filha, põe a mão e ora. Espelhe o demônio que ele vai cair por terra sim. Deus está dizendo, é através de você que eu vou fazer. Não pensa que é a tua pastora ou é o teu pastor. Não. Se fosse para a tua pastora, para o teu pastor, estaria aqui e me ouviria. Mas Deus está dizendo, é para você que está aí me ouvindo. Eu quero lhe usar. Eu quero fazer grandes coisas através de você, irmão, minha irmã. E aprendemos, irmãos, e vemos que Moisés ele vai. Moisés ele vai a Faraó. Através de Moisés e de Arão, Deus envia 10 pragas. Irmãos, entenda algo muito poderoso aqui que Deus está ministrando ao meu coração. O diabo ele vai até resistir, tentar resistir. Mas ele não vai conseguir suportar. Deus manda dizer que o diabo não vai suportar quando você orar. O diabo não vai suportar quando você orar. Esta enfermidade não vai ficar quando você orar. O laço será cortado através da tua oração. Aleluia! O arco será quebrado, diz o Senhor, através da tua oração. Aleluia! É forte, varão. Aleluia! É poderosa a palavra do Senhor. A promessa era, vou fazer de ti uma grande nação, Abraão. Amém? Fez de Abraão uma grande nação. Amém. Mas tinha uma promessa, mas este povo, Abraão, será peregrino. Amém? Mas eu vou descer com justiça e vou liberar este povo e eles vão sair com grande riqueza. Eu não sei se você já assistiu os 10 mandamentos, mas ali traz uma ilustração poderosa, irmão, que nós vemos o grande sofrimento do povo com chicotada. Vemos a ação daquelas pragas tão forte que foi. Vemos também, aleluia, Faraó, Ramassés, se eu não estou enganado no nome dele, querendo segurar o povo, não querendo largar. Irmão, você acha que o diabo está querendo largar a vida do seu filho? Você acha que o diabo está querendo largar a vida da sua filha? Você acha que o diabo está querendo largar a vida dos teus vizinhos? O diabo está oprimindo, irmão. E Deus está falando comigo hoje, através de você, que estas vidas serão libertas. Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E eu sou contigo. Vai nessa tua força, irmão. Vai nessa tua força, irmão, porque ele vai contigo e vai libertar. Vai libertar. Aleluia. Então, irmão, voltando aqui pro contexto desta live. Aleluia. E aqui, o que acontece? O povo, ele é liberto. O povo, ele sai com grandes riquezas, como o Senhor tinha dito lá atrás. E a palavra, a promessa de Deus, ela se cumpre na vida ali. A promessa que Deus fez a Abraão foi cumprida, amém, irmão? Aleluia, você está comigo? Deixa seu glória forte aí nos comentários, se você estiver comigo ainda, para você entender aqui, meu irmão. Presta atenção. Mas agora eu quero trazer menção aqui de outra promessa.
Hoje aqui é a promessa. Hoje aqui essa aqui é uma promessa que já foi cumprida. Mas Deus também havia feito uma promessa. Uma promessa a qual, por causa de Adão, lá atrás, onde entrou o pecado e toda a humanidade virou pecadora. Aleluias. Eu quero te trazer uma promessa a qual, aleluia, que Deus enviaria o teu filho unigênito para que ele viesse morrer, andar por esta terra. Aleluias, irmão. Uma promessa a qual, aleluia, Deus ele vai fazer, que vai enviar o teu filho. E aprendemos na leitura bíblica que Jesus, ele veio e andou por esta terra, irmão. Lá em Israel, Jesus andou por aquela terra. Quando Jesus, eu quero aqui nos deparar, irmão, que o homem agora é pecador. O homem foi destituído da glória, irmão. O homem foi arrancado da figueira. Aleluia, mas por meio de Jesus Cristo, novamente, eu e você é ligado. Jesus, ele quando ele está indo ali ser batizado por João Batista, irmão. Presta atenção. João Batista, quando João Batista fixa os olhos em Jesus, ele diz: aí vem aquele que vai tirar o pecado do mundo, irmão. O cordeiro. João fala: este aí é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Um homem limpo e puro, sem mácula nenhuma. Aleluia. Agora eu quero fazer aqui, irmão, falar desta promessa. A promessa qual, aleluia, que por um homem, aleluia, veio e entrou o pecado, mas por um homem também, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, irmãos. Deus, aleluia, promete para a humanidade. Agora não é uma promessa direta para uma pessoa. Agora Deus, ele promete para uma humanidade completa, a qual o seu filho desceria dos céus. Aleluia. No livro de João, a Bíblia diz: e o verbo se fez carne, irmão, e andou no meio de nós. Aleluia. E Jesus, ele teria que passar por uma morte de cruz. Para quê? Para que eu e você viesse ser perdoado, irmão. Presta bem atenção, mais uma promessa de Deus, a qual se cumpriu em Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que Jesus, ele veio, aleluia, ele sofreu um alto, aleluia, grande preço. Foi perfurado as suas mãos, chicoteado, irmão. Ele carregou uma cruz, meu irmão. Aleluia, uma cruz que era para mim e para você. Eu e você que merecíamos estar pendurado lá. Mas só ele que poderia ser pendurado na cruz, irmão. Para que eu e você novamente fosse ligado, enjortado na figueira e possamos novamente ser salvos em meio à graça. Mas enquanto Jesus, ele andou por estas terras, Jesus, ele também fez promessa. Eu quero fazer menção aqui de uma leitura, irmão, que vai se encontrar no livro de Atos, no seu capítulo de número 1, irmão. Em Atos, aqui na leitura qual eu vou fazer, ela tem duas promessas. Lembre-se, irmão, por que eu quero trazer? Estou trazendo promessas de Deus, a qual faz ao ser humano, promessas que já foram cumpridas. Por quê? Entenda algo importante. Deus, ele quer, irmãos, enxortar, ou fortalecer, melhor dizendo, fortalecer a nossa fé, irmão.
para que nós viemos realmente acreditar no que está por vir ainda. Preste bem atenção. Então vamos lá, olha só. Se você prestar bem atenção, lá no livro de Gênesis, Deus promete para Adão: se comer do fruto, certamente morre. Adão morre por causa que come do fruto, qual não poderia, por causa da desobediência, certo, irmão? Deus promete a Abraão que vai fazer de Abraão uma grande nação. Deus, ele faz uma grande nação de Abraão. Deus promete também a Abraão, certo? Que ficaria peregrina. O povo fica no Egito durante 400 anos sofrendo. Promessa cumprida também. Deus também promete a Noé que vai descer um dilúvio e vai matar todos. A palavra de Deus se cumpre também na vida de Noé, irmão. Deus também promete, aleluia, um salvador à humanidade, por causa que o pecado entrou por Adão e todos é pecador. Envia Jesus Cristo a esta terra, irmão. Aleluia, presta atenção. Eu quero fortalecer a sua fé no dia de hoje. Jesus, ele vem, anda sobre esta terra, morre em uma cruz. A promessa de Deus mais uma vez se cumpre, irmão. Amém? Mas Jesus também deixa algumas promessas enquanto ele está na terra. Uma dessas promessas, aleluia, a qual Jesus ele deixa, vai estar no livro de Atos, a qual vamos fazer menção da leitura. Livros de Atos, capítulo de número 1, no versículo de número 2 adiante. Vai estar descrito assim: até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, Jesus, ele tá com os fariseus uma certa vez, ele também vai prometer e vai dizer assim, ó: derrubai este templo, que em 3 dias eu ressuscitarei, ou eu erguerei este templo novamente. Eles achavam que Jesus estava falando do templo material, mas Jesus estava falando do seu próprio corpo, o templo que era o corpo dele. Aleluia. Então, o que vai acontecer? Jesus é levado na cruz, é morto na cruz. Jesus entrega, aleluia, o seu corpo, na verdade o teu espírito a Deus. O brado de Jesus, ele é estar consumado, tetelestai, está consumado, está pago o preço pela humanidade. Todos os pecados hoje são perdoados através de Jesus Cristo. Mas tinha uma promessa que eles tinham feito: derrubar este templo em 3 dias eu levantarei. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, ele ressuscita ao 3º dia, irmão. Maria vai até o sepulcro procurar Jesus ali, mas Jesus já não está mais, irmão. Jesus não tem que ser procurado entre os mortos, porque vivo ele está. Aleluia, vivo ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. E aqui a leitura, irmão, vai nos dizer que depois da ressurreição, ele ainda vai ficar 40 dias junto com os seus discípulos, ensinando acerca do reino, ensinando o que realmente é importante, que é o reino de Deus. Aleluia. E há uma promessa que Jesus vai fazer aos discípulos. E qual é essa promessa? Eu vou fazer a leitura, continuar lendo aqui. No seu versículo de número 4, de Atos, capítulo 1, versículo de número 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós serás batizado com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Aquele, pois, que havia reunido,
perguntou-lhes dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos compete saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha assim, presta atenção. Deus, o próprio Jesus, ele está falando, ó, eu te prometo, Jesus batizou com água, mas eu vou batizar com o Espírito Santo. Mais uma promessa, presta atenção, promessa. Porque em verdade João batizou com água, mas vós serás batizado com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Jesus está falando, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui Jesus está prometendo que vai ser batizado com o Espírito Santo. O capítulo após Atos, capítulo de número 2, nós vemos os apóstolos sendo batizados pelo Espírito Santo. Aleluia, recebendo poder, irmão. E recebendo poder, Deus manda te dizer, você também será batizado pelo Espírito Santo. Receberás poder de Deus. E quando anunciares o Evangelho, irmão, aleluia, lá, aí ele fala aqui, ó, meu Deus, em toda Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. É por isso que Deus, ele me impulsionou a fazer esta live, irmão, porque o Evangelho vai ser pregado, a palavra de Deus tem que ser anunciada. Sereis batizados com o Espírito Santo e anunciareis com poder a palavra dele. E recebereis poder. Aí Deus está dizendo, irmão, você receberás poder. Receberás poder para curar, libertar, né? Anunciar o Evangelho, expelir demônio, aleluia, o câncer vai cair por terra, o homem vai determinar muitas das vezes que lá alguém, lá no leito do hospital, não tem mais jeito, está determinada a morte, mas o Senhor batizou alguém com o Espírito Santo e deu poder para ele, e ele vai orar, aquela pessoa vai ser curada lá do leito, irmão, aleluia, o juiz vai determinar para um ser humano, irmão, aleluia, uma condenação eterna de vida, que ele nunca sairá de uma prisão, mas Deus vai enviar os seus profetas lá dentro para pregar e vai anunciar a palavra de Deus, dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e esta pessoa não vai morrer lá na cadeia, ele não morrerá lá, irmão. Há uma promessa de Deus, a palavra vai ser cumprida, irmão. Recebereis poder e anunciarei o Evangelho. Você vai estar orando lá, aí de dentro do teu quarto, irmão, de dentro do teu quarto, e alguém lá dentro de uma cadeia, irmão, será convertido. Você vai estar orando de dentro do teu quarto, irmão, e alguém querendo pular da ponte não vai ter força para pular. Você vai estar orando pelo seu familiar. Teu familiar pode estar dentro da biqueira, irmão, a ponto de ser morto, mas a bala não vai sair do revólver. Tem alguém a ponto de ser preso neste momento, mas Deus está anunciando, não vai ser preso, porque eu tenho uma promessa sobre a vida dele. Deus está dizendo que ele cumpre promessa e ele há de cumprir a promessa que ele lhe fez. Qual é a promessa, irmão? Não importa qual seja a promessa. Você pode olhar para as circunstâncias, tá falando assim, mas este meu parente já está dormindo na Cracolândia. Aleluia, mas Deus está dizendo, quem manda sou eu. Quem faz sou eu.
Quem tem todo o poder também sou eu. Eu não determino, não preciso de autorização de ninguém para fazer o que eu quero fazer. Aquilo que eu prometo eu cumpro. Deus está trazendo hoje, aleluia, menção nesta palavra. Eu vou cumprir, eu vou fazer. Oh, irmão, este Deus a qual nós servimos é um Deus que põe o leão para jejuar, mesmo estando com fome. Este Deus a qual nós servimos é jogado pessoas no tacho com fogo, mas não se queima, irmão. Este Deus é um Deus vivo, amoroso, maravilhoso, um Deus eterno. Este Deus é o Deus que cura a enfermidade. Aleluia! Este Deus, agindo eu, diz ele agora, agindo eu, quem poderá me impedir? Ninguém pode impedir o agir de Deus, irmão. Então Deus, ele me traz aqui para te dizer, acredita em mim, diz o Senhor, acredita nele, irmão. Ele vai cumprir, eu disse diversas promessas que já foram cumpridas, irmão, para fixar a sua fé, para aumentar a sua fé, mais uma promessa, a qual estou lendo aqui, irmãos, aleluia, através, aleluia, do Espírito Santo, grandes coisas eu e você poderás fazer. Deus, ele me traz a menção aqui também, aleluia. Pedro, ele é jogado dentro de uma cadeia, irmão, mas tem alguém orando pela vida de Pedro e as cadeias se abrem. Paulo e Silas está orando e clamando e as correntes se quebram e as cadeias se abrem, irmão. Deus está anunciando hoje através da tua oração, do teu clamor, eu vou descer e vou deliberar. Eu vou fazer, ele está falando, eu vou fazer. Eu vou fazer, irmão. Citei diversas promessas a qual Deus falou, aleluia, e cumpriu com ela, irmão. Todas as Isaías, eu vou falar mais uma vez deste versículo para ficar cravado em sua mente e no teu coração. Aleluia. A minha palavra não voltará para mim vazia, antes fará a qual eu a designei. Isaías 55, no seu versículo de número 11. Mas agora eu também quero fazer menção aqui, irmão, no livro de Atos ainda. Aqui no livro de Atos, primeiro tem duas promessas. Uma promessa, a qual já foi cumprida em Atos 2. Mas há uma promessa que está escrita aqui, que eu vou fazer a leitura dela agora. Que é para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê. E disse-lhes, não vos pertence saber, no versículo de número, Atos 1, versículo de número 12. Não recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha. Esse aqui já foi, versículo de número 9. Então, cadê você? Agora presta bem atenção nesta linda promessa que tem. Pairado sobre a minha e a tua vida, essa promessa é para todos nós. Deus faz esta promessa para a humanidade. Deus faz esta promessa para você. E quando dizia isto, vendo eles, olha só, Jesus está falando, para você bem entender, Jesus está falando acerca das coisas que eu acabei de ler, que serão batizados e tal, está ensinando acerca do reino, ali muitas pessoas em redor e ele ensinando. Aí olha o que vai acontecer. E quando dizia isto, vendo-o, eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Jesus, ele está, sendo elevado aos céus, e uma nuvem vem e toma a Jesus. E agora, Jesus, ele está no céu. Mas aqui está o segredo. Por isso que Deus, agora eu estou conseguindo entender o porquê Deus ele está dizendo sobre promessas que ele já fez e cumpriu para diversas pessoas na Bíblia.
para que eu e você venha confiar nele, para que eu e você venha acreditar que ele é um Deus que cumpre promessas. Aí no verso de número 10 de Atos 1 diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco. Olha, desceu. Se puseram dois anjos. Dois anjos desceu. Dois homens, aqui fala homens. Algumas traduções, dois anjos. Dois varões de vestido de linho puro, vestido de linha branca, vestes brancas. Verso de número 11. E esses dois homens vão dizer assim: os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Olha só. Há uma promessa declarada para toda a humanidade. Aquele mesmo Jesus que foi elevado aos céus há de voltar, há de vir novamente para buscar todo aquele que crê, todo aquele, aleluia, qual reconhece ele como o único e suficiente salvador de sua vida. Ei, irmão, há uma promessa deliberada dos altos céus, há uma promessa deliberada para a minha vida e para a tua vida, que Jesus há de voltar para nos buscar. Jesus, ele diz: vou eu ao Pai, mas prepararei lugares, e quando eu vir, eu vou buscar novamente você. Há uma promessa, irmão, que Jesus vai voltar. Irmãos, Deus, ele me trouxe aqui para te dizer: não importa o que estão falando aí fora, não dê ouvido, irmão. Dizendo que esse Jesus não é válido, dizendo que eles são homens, não acredita. Acredita nas escrituras, acredita na palavra de Deus, irmão, que ele voltará para te buscar, ele voltará para me buscar, ele já pagou um alto preço por mim e por você. Aleluia. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1. Nenhuma condenação há para aqueles que nele creem. Aleluia. Romanos, eu vou fazer a leitura, irmão, para não ficar nas minhas palavras, para me ler a Bíblia para você. É Bíblia que eu quero ler para você. Portanto, Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, irmão. Ei, entenda algo. Não importa se pessoas dentro da própria igreja, irmão, te oprimiram, tentaram te parar. Não dê ouvidos. Acredita no que as escrituras diz. E o que diz as escrituras de Romanos 1? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, irmão. Não há condenação para mim nem para você. Se você já recebeu, já reconheceu a Jesus como o único e suficiente Salvador, não tem condenação para você. Mas se você ainda não recebeu a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, digite lá nos comentários: eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Eu recebo a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Aleluia. E no dia que ele voltar, ele vai te levar também. Assim como eu creio que ele vai me livrar. O diabo tá aí, irmão, fazendo de tudo que ele consegue. Assim como... Lembra da história que eu disse lá? De Êxodo, de Faraó. Faraó é como Satanás hoje, simbolizando, irmão. Faraó fez o que ele podia fazer.
mas não conseguiu manter preso, cativo o povo de Deus. Satanás vai fazer o que ele pode. Mas eu já quero deliberar uma palavra profética. Ele não vai conseguir nos manter cativos. Satanás, ele não vai nos manter cativo, porque quem desceu lá no Egito desce hoje em nosso favor, que é Jesus Cristo, é o próprio Deus para nos libertar. Ele disse lá em Êxodo 3, versículo de número 8, 7, de versículo 7, versículo 8, eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor e eu desci. E eu desci para livrar-os da garra de Faraó. Deus manda te dizer, ele está descendo, está descendo, está descendo, está descendo, ele vai descer na tua causa. Ele vai descer na tua causa, vai descer na causa do teu filho, vai descer na causa do teu vizinho. Ele vai descer e vai ler, vai deliberar, vai deliberar. Na verdade, irmão, já está deliberado. Porque Jesus já desceu, morreu na cruz, pelo meu e pelo teu pecado. Então nós já estamos livres da opressão de Satanás. Estamos livres. Agora, o que Deus ele me traz para finalizar aqui, irmão? Estou finalizando agora. Acabou. Finaliza aqui. Aleluia. Finaliza aqui. Deus vem, irmão. Presta atenção. Desde o princípio, Deus criou tudo, ou quase tudo, vamos supor assim, através da palavra, irmão. E a palavra de Deus nunca caiu por terra. Nunca deixou de ser feita. Não será na tua vida, irmão, que ela não vai te cumprir. Não será, irmão, no porvir, que a palavra de Deus vai cair por terra, irmão. Deus te chama hoje e ele te diz assim. Vou voltar aqui de novo. Atos, capítulo 1. Exatamente. É 2, que eu quero o primeiro aqui, ó. A palavra, presta atenção. Presta atenção, desde o princípio Deus criou todas as coisas com a palavra. O fruto que Deus manda Adão não comer é a palavra. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Jesus há de voltar. Jesus há de voltar para nos buscar. Esta é a promessa que está deliberada para toda a humanidade. E toda a humanidade, se crê, irmão, Jesus elevará novamente para o céu. Nos colocará na Nova Jerusalém. E seremos, lá em livro do Apocalipse diz, irmão, e seremos o teu povo. E ele será o nosso Deus. Aleluia. Fica com esta palavra neste dia. Fica fixado na sua mente. Todas as promessas de Deus cumpriu. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Eu vou ler, eu vou procurar e vou ler, para não ficar nas minhas palavras. Calma. Eu gosto de fazer a leitura. Isaías 55:11 vai nos dizer assim: assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei.
Deus, ele via a palavra dele na minha boca hoje, mais uma vez, dizendo: eu, o Senhor, Jesus Cristo, vou descer para te buscar, para morar comigo juntamente. Ah, aleluia, na Nova Jerusalém. Irmãos, fique com esta live, fica com esta palavra, na verdade. Irmão, compartilhe, irmão, esta live com uma pessoa, duas, com alguém que você sabe que necessita da palavra. E quem é essa pessoa? Todo mundo. Todo mundo necessita da palavra de Deus. Eu necessito da palavra de Deus. Você necessita da palavra de Deus. Os pastores necessitam da palavra de Deus. Os apóstolos precisam da palavra de Deus. Toda a humanidade necessita ouvir a palavra de Deus. Irmãos, desde já, vai nos acompanhando na rede social. Estou sempre postando versículos bíblicos. Quando Deus me dá ali uma palavra também, eu vou e faço um vídeo, irmão. Para quê? Para edificar a tua fé, irmão. Não é para ganhar like, não é para isso, irmão. Não é para isso. Longe de mim. Misericórdia. Se fosse para ganhar like, nós ia postar era coisa do mundo, que dá muito mais like. Nós que somos irmãos, nem compartilhamos as coisas de Deus. A verdade é essa, tá entendendo? Mas, deixa eu lhe falar uma coisa. Compartilha com alguém. Isso demonstra que você ama essa pessoa, irmão. E acompanha lá no Facebook, tá bom? Se Deus mais uma vez tocar o meu coração, voltarei aqui, irmão, para anunciar a palavra a qual ele me der. Ele me dando, eu anuncio. Enquanto ele não me dá uma palavra, eu vou ouvindo aos meus irmãos anunciantes do evangelho também. Fique na paz. Receba a paz, não como o mundo dá, mas receba a paz que Jesus dá a vocês. Desde já, muito obrigado. E vamos de Bíblia. Estou muito feliz, irmão. Eu sou uma pessoa que estou muito feliz. Sabe por quê? Porque mesmo nós temos falho, temos pessoas ao nosso redor. Eu quero deixar aqui, eu quero, irmão. Eu tenho aqui meu primo Rui, a família do Rei, a minha prima Silvânia, que estava aí na live. Eu creio que ela está ainda. Se não tiver também, não tem problema. Mas eu quero aqui honrar, quero agradecer, irmão, a vocês, essa família aí maravilhosa, família Fernandes, que me acolheram dentro da sua casa aí, por momentos que eu passei de dificuldade, tá bom? Fica meu beijão. Vocês estão sempre aqui do ladinho da minha casa, sempre comendo, mas honra a vida de vocês, porque vocês são tops na minha vida. Fora também diversos pastores, eu não vou falar o nome dos pastores aqui, que sempre me apoiaram, sempre acreditaram no meu ministério. Desde já eu quero pedir para você, continue orando pela minha vida, continue orando pelo meu ministério, tá bom, irmão? Em nome de Jesus, eu quero agradecer a cada pastor aí. Quero principalmente ao pastor Leandro aí, que é uma pessoa maravilhosa na minha vida, tá bom? Meus familiares, minha mãe, minha irmã, meu irmão, que nunca me deixou, mesmo eu merecendo muitas das vezes, tá bom? Aleluia, que eles me abandonaram, mas nunca me abandonaram, né? Sempre me apoiando, sempre me acolhendo. Olha que eu dou trabalho, irmão. Eu dou trabalho, mas eles sempre estão me apoiando. E você aí, irmão, que é mãe, que é irmão, não deixe de cuidar daqueles que estão fracos na fé hoje, estão necessitando de um abraço, estão necessitando de um eu te amo. Também aqui tem minha tia Marina, minha tia Dita também, que sempre me apoiaram também. Estão sempre me apertando, me abraçando, vindo aqui me fazer umas visitas aqui em casa. Eu vou lá. Nunca deixaram aí eu na mão, tá bom? Aos amigos também que, sabe, quero deixar aqui minha sincera gratidão a cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe, acompanhe nós aí no Facebook, que eu creio que Deus vai descer com mais palavra, como esta. Palavra salvadora, remidora, em nome de Jesus, irmão. Fica na graça de Deus.